Olá, seja bem-vindo ao Despachados, o podcast do TLPO Advogados. Aqui nós vamos falar assuntos de interesse de quem quer aprender um pouco mais sobre o direito e como o direito impacta o nosso dia a dia, a nossa vida. O tema de hoje é planejamento sucessório, ou seja, o que a gente tem que se preocupar com o nosso patrimônio, com quem a gente gosta, para quem que a gente vai deixar de uma maneira inteligente e sensata. Esses dois craques do direito, o Dr. Renato Toledo Lima e o Dr. Paulo Patrese. O Renato Toledo Lima é o TL do TLPO Advogados e o Patrese é o P desse letreiro. Os dois são especialistas também em planejamento sucessório e vão trazer aqui um pouco da experiência que eles têm atuando nessa importante área do direito, numa conversa bem direta, bem franca, tirando dúvidas, trazendo histórias. Então você é o nosso convidado especial para ouvir e assistir um pouco sobre planejamento sucessório aqui no Despachados, o podcast do TLPO Advogados. Olá, doutor Renato, tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo. Olá, doutor Paulo, tudo bem? Tudo certo, Gustavo. Pô, que bacana ter vocês dois conversando. Eu começo dizendo se posso chamar vocês de Renato e Paulo para deixar a conversa mais informal, mais despachada. Claro. Tudo bem, né? Então, antes da gente entrar, então, num tema aqui que nos traz hoje aqui, que é planejamento sucessório, eu queria perguntar para vocês, depois de ouvir aí, de ver aí um pouco do currículo de vocês, como é que vocês se conheceram e como é que surgiu o TLPO Advogados? Se você prestar atenção, a gente fez estágio no mesmo lugar, mas não nos conhecemos no estágio, até porque não fomos contemporâneos, né, no estágio. Na verdade, eu trabalhava no escritório e eu ia montar a minha equipe e pedi a recomendação de um profissional, na época para estagiar, para a diretora da Quarta Vara, que tinha sido minha chefe, né, na Quarta Vara Federal em Ribeirão. E ela me recomendou o Paulo. Então, naquele momento, isso faz o quê? 17 anos? A gente se conheceu já faz um tempinho já, né? E desde lá a gente trabalha junto, né? E depois, para formar o TLPO Advogados, como é que foi isso? Essa decisão, esse momento? Quase natural, né? Assim, depois de tanto tempo trabalhando junto com a Isabela também, lá se vão 12 anos que ela trabalha conosco, talvez a gente diga que o CNPJ é novo, mas a sociedade é bem antiga, né? Bom, então vamos então agora para o tema que nos traz hoje aqui, que é o planejamento sucessório, né? A gente nota, né, que é um tema cada vez mais atual e necessário para tantas pessoas, empresários, profissionais de diferentes áreas, gente que está formando ou já formou o seu patrimônio, né? Vamos começar pelo básico, né? O que é planejamento sucessório e qual a sua importância? Começamos com quem? Gustavo, acho que talvez essa seja a pergunta mais difícil aí para a gente responder, porque ele abrange muita coisa, o planejamento sucessório. A gente vê muito aí falar de só uma questão preliminar, de você, às vezes, organizar o patrimônio em uma empresa, pagar menos imposto, mas quando a gente passa a olhar com calma, né, isso é uma coisa que a gente faz ali pelo menos desde 2009, a gente identifica que tem várias dimensões. Né, tem a dimensão humana nesse trabalho, que é lidar com os conflitos, as divergências familiares, até as expectativas das pessoas nessa sucessão. Tem a parte tributária, né? A gente, como tributarista, nunca pode deixar de olhar, e no Brasil o tributo é uma coisa muito importante, porque o governo é o seu sócio, independentemente de qualquer coisa. E acho que a outra questão é o que fazer depois do planejamento, que é uma coisa que muita gente não pensa, inclusive na hora que está planejando, porque ele não precisa ser estático, nem permanente, nem eterno. E isso talvez seja a parte da nossa conversa aí, que nós vamos contar alguns casos, explicar como é que funciona de verdade aí na nossa visão, né, no nosso jeito de trabalhar isso, a questão do planejamento sucessório. Bom, e quem que precisa, basicamente, pensar em fazer planejamento sucessório? É coisa de gente rica, Renato? Ela pode ser pensada, né, essa situação como algo, como legado relacional, né? O legado que eu vou deixar de relações para os meus descendentes, para as pessoas que vão dar seguimento. Então, nem sempre há um patrimônio relevante envolvido, mas é importante porque isso governa as relações entre os herdeiros, entre as pessoas que vão seguir, né? Que vão se levar adiante tanto
a questão financeira, né, como a questão, às vezes, de uma empresa mesmo, que pode ser uma empresa familiar, pode não ser, né, pode ser uma empresa que precisa organizar quem entra, quem não fica, né? Então, são vários assuntos que gravitam em torno desse eixo, mas o mais importante, assim, é saber o que vai acontecer depois. Se a pessoa tiver uma preocupação com o que vai acontecer depois que ela não estiver mais presente, é importante ela fazer um planejamento sucessório. Isso é o que mais move as pessoas a procurarem, né, a fazer um planejamento sucessório, é justamente essa certeza de que o que ela construiu vai ter um encaminhamento mais de acordo com o desejo dela? Nem sempre, né? Em geral, o que mais faz procurar é o susto, né? O susto com a carga tributária que tende a se elevar agora, né, nos próximos anos. Aconteceu, inclusive, um certo movimento aí, né, meio terrorista, né? O mundo vai acabar se você não fizer um planejamento sucessório em 2024, né? E o mundo não acabou, como dizia a música lá da Carmen Miranda, né? Porque, na verdade, o que precisa olhar é quando haverá um aumento no imposto sobre herança, né? Esse aumento ele já está programado, vai acontecer, está contratado aí para a virada do ano que vem, muito provavelmente. Mas o importante não é fazer no afogadilho, né? Então, se o seu motor para isso, né? Se a sua força motriz é só o tributo, muito bem, esse é o estopim. Mas você precisa olhar de modo holístico, você precisa olhar o todo do planejamento, porque senão a sua motivação passa a ser a sua única variável considerada na equação que você está montando. E isso é uma receita para dar errado. Ô, Renato, uma coisa que eu acho interessante quando você fala de olhar o todo, né? É não prestar atenção na parte que vem, na palavra que vem antes, que é o planejamento. Realmente planejar, porque aquilo tende a ter um efeito futuro. E aí eu ia te perguntar assim, como fazer esse planejamento, né? Assim, é necessário ter a assessoria de um escritório de advocacia, ou qual a importância de se ter esse aconselhamento para se fazer um planejamento sucessório bem feito? Acho fundamental, né? Fundamental e indispensável, porque isso se reflete em vários outros aspectos. A gente falou de tributação aqui, mas tem um aspecto societário, né? Às vezes você é só parte de uma empresa e não todo dono dela, né? Tem um aspecto familiar, do direito de família, tem várias outras repercussões jurídicas, quando a gente está falando de um planejamento sucessório, que se esquece de que eles também têm que ser planejados, não só a economia tributária. E aí a gente olha, muitas vezes, o equívoco que o pessoal comete, normalmente, em fazer muito no afogadilho, como o Renato falou, de não planejar e não entender qual que é o objetivo de um planejamento desse, né? Quando a gente pensa numa sucessão, acho que uma coisa interessante é que o patrimônio ele tende a se fragmentar com o tempo. Então, um patriarca, uma matriarca ali tem o patrimônio que construiu ao longo da vida, trabalhando, gerando novos negócios, e com os filhos aquilo ali vai ser dividido por 3, 4, 5 pessoas, né? Até mais. E, às vezes, a ideia do planejamento é agregar, é manter esse patrimônio unido para que o que você partilhe sejam os frutos, né? Sejam os resultados desse patrimônio. Porque se a gente pensar, por exemplo, no caso de um produtor rural que tem, enfim, uma coisa é ele conseguir negociar em larga escala, sendo um grande proprietário. O único dono, né? Outra coisa Na hora que divide em 4 ou 5, perde escala. Perde escala, perde poder de negociação, né? Isso é uma coisa que prejudica e às vezes, dependendo da condição de cada um vai acabar vendendo antes do outro. Então, acho que a ideia, né, que a família... Às vezes passa até por isso, profissionalizar, né, a gestão para que não se dissipe, né, o patrimônio e não perca força negocial também. Às vezes passa por por estabelecer regras de governança para o futuro, né? Então, a partir de determinado momento, precisa contratar um executivo profissional. Isso tudo pode ficar em regra, né? Entendi. Eu acho que vocês devem ter bastante experiência nisso e devem já ter presenciado algum tipo de erro, né? Qual que é o maior erro das pessoas ao lidarem com esse tema do planejamento sucessório, ou seja, ao evitá-lo, ou seja, ao querer fazer algo de uma maneira equivocada?
Eu acho que o maior erro é imaginar que isso é simplesmente uma operação de colocar tudo dentro de um contrato social, o patrimônio todo dentro de um contrato social e fazer uma doação de cotas. Assim, criar uma empresa e doar a participação societária para os filhos. Achar que é uma receita de bolo. As pessoas acham que é fácil assim e que está resolvido o problema. Ou às vezes são instruídas por pessoas que têm soluções simples, né? E a pessoa chega com uma solução simples ou fala assim, não vamos nem pagar imposto de renda, vamos fazer uma compra e venda simulada. E aí o erro maior, nesse caso, pode ser a ilicitude. Algumas vezes, uma vez pelo menos, nós fomos consultados com uma operação que tinha venda de propriedades rurais muito valiosas a R$25 mil, que era o custo de aquisição, para não pagar ganho de capital, que é o imposto que paga sobre o delta, imposto de renda, nem o imposto de doação. Então era uma simulação absolutamente cristalina, ou seja, um ilícito evidente, feito assim em cima da perna, sabe? Feito num improviso e no afã de, olha, o papel aceita tudo, então a gente coloca no papel e está resolvido. Certamente daria uma grande dor de cabeça, né, para os herdeiros. Né? A gente estava falando em algo que poderia chegar, nessa época aí, se colocasse, um prejuízo de R$12 milhões. Eu acho que talvez a pergunta a se fazer seja o quanto custa não fazer um planejamento tributário, né? Porque, do planejamento sucessório. Porque se você olhar só para o lado tributário, fora todos esses aspectos e riscos que se assumem, e quando a gente está falando de tributo, o risco é de pelo menos 150% do valor do imposto que você está deixando de recolher. Que é a multa agravada, né? Quando assim, você é punido pela infração. Fica cara e a bagunça depois para resolver é muito maior. Porque se você não organizou de alguma forma a sucessão, de fato, olha, com essa família numerosa, quem que segue à frente dos negócios, né? Uma coisa é enquanto você... E é muito natural que isso aconteça nas famílias, né? Você tem uma pessoa ali, o patriarca, matriarca, coordenando tudo. Na hora que essa pessoa... Está faltando, aí é diferente, né? E a gente pode falar, às vezes, até... Não só faltando em decorrência do falecimento, mas... como todo mundo vive mais... Hoje é muito comum que as pessoas tenham Alzheimer, algumas demências na idade avançada, e isso gera aqueles conflitos, né? E se você só pensou do ponto de vista, olha, de uma economia tributária que eu fiz aqui, a hora que isso acontecer, acontece lá na frente. Ou você não está presente, ou você não está capaz de decidir o que vai ser feito a respeito daquilo. Então, planejar significa exatamente construir esse caminho e pavimentar essa... Isso de perder a capacidade, né? Me lembra, um casal sentou na minha frente dizendo, nós vamos nos casar. Era um relacionamento outonal já, né? Os dois bem maduros e os dois com patrimônio acumulado em vida. E um patrimônio substancial e tudo já mais ou menos planejado de como é que ficaria a gestão com filhos e netos dela, com filhos e netos dele, cada um com seu patrimônio. Olha, a nossa preocupação é que um não herde do outro, porque senão vai bagunçar o que a gente fez. Então, mas no Brasil o cônjuge é sempre herdeiro, né? Então tinha uma dificuldade ali de pensar, não, mas se eu for herdar, se você morrer primeiro e eu for herdar, disse ela, né? Eu renuncio e fica para os seus herdeiros, e vice-versa. E aí eu fiz a pergunta, e se um dos dois ficar incapaz? Para renunciar, precisaria de uma autorização judicial. Quer dizer, nem sempre o desejo da pessoa, a lei dá amparo total, né? Quer dizer, precisa dessa... Enquanto ela está podendo manifestar o seu desejo com validade e autonomia total, é importante que isso seja feito. Então, se ela antecipa e faz doações reservando o usufruto para si, né, ela fica com o domínio dos bens e dos frutos e dos rendimentos, mas já deixa, a titularidade já está com os herdeiros dela. Então vocês conseguiram atender esse desejo, a demanda desses clientes. Sim, esse casal ficou e em paz, né? Sem nenhum ficar pensando em lucrar com a morte do outro. Então, isso me traz uma outra questão que é um tema que é um tema delicado, né? A pessoa falar normalmente de quando ela não estiver mais presente aqui, então tem uma dimensão emocional esse assunto, né? Eu queria saber como o escritório trata essa questão
questão, né? Não é apenas uma questão técnica, mas é uma questão que envolve emoções. Como é que vocês lidam com isso lá no TLPO Advogados? Olha, para a gente, para o escritório, é um dos principais valores a empatia, né? É uma premissa assim, inegociável para todo atendimento. Então, se colocar no lugar do seu cliente, entender e ter esse momento, ouvi-lo com muita atenção, porque é um momento muito delicado, como você apontou, de estar diante da própria finitude, né? A pessoa precisa... O planejamento sucessório, ele passa por uma etapa original, que é reconhecer a finitude do ser humano, né? Reconhecer a própria finitude. Isso dói. Muito difícil, isso dói, isso é doloroso. E imaginar o que acontece depois é muito doloroso também. Uma cliente minha, que é uma empresária, ela muito sábia, né? Ela falou assim, olha, eu quero deixar o máximo de regras, todas bem escritas e bem detalhadas, porque eu quero que eles praguejem a mãe, já morta, mas não briguem entre si. Ela mesmo teve uma dificuldade aí com a sucessão do pai, que não planejou, né? Então ela veio e disse que inteligente aprende com o erro dos outros, né? Então experiente aprende com os próprios. E, no caso, ela fez uma autocrítica ali, falou, chegou a hora de fazer isso e eu quero ser a responsável pelo que ficar difícil deles administrar. Puxa, mas eu queria tanto vender isso. Mamãe não deixou. Então, tudo bem. Uma coisa, isso me lembra também, acho que a preocupação que a pessoa tem também em vida, né? Eu passando, antecipando, criando uma empresa, né? Organizando o patrimônio numa empresa para que ela gere resultados e não se fragmente, a pessoa se preocupa em perder o controle que ela tem sobre aquilo. Isso é muito comum, né? E, enfim, às vezes isso não está no desenho nem do instrumento sucessório. Isso tem que ser definido num instrumento societário, né? Olha, na minha falta, quem que assume? Mas até a minha falta, sou eu que vou cuidar, né? Então, todo esse tipo de percepção, né? E às vezes isso nem é declarado para a gente quando a gente conversa. Precisa ter muita conversa, muito diálogo. Isso que eu ia perguntar, quanto tempo demora esse processo? Ele pode demorar anos, ou às vezes, em alguns casos, eles são mais rápidos, porque exatamente, né, existe, acho que tem muita regra, são etapas a serem cumpridas. Como é que funciona esse processo normalmente? Eu acho que a gente pode falar em etapas, né? Porque a primeira seria mapear, entender o contexto familiar, o contexto empresarial, o contexto econômico, né, da família, da própria situação. O perfil patrimonial. Que aquilo que motivou a pessoa a procurar um planejamento e, a partir disso, né, desse mapeamento, chegar num modelo de implementação. Isso a gente pode falar que, enfim, vai durar de 3, 4 meses a 1 ano, mas a grande questão é planejar o depois, né? Se no meio do caminho mudar de ideia, como que se resolve desfazer o que foi combinado, né? São pontos importantes que, às vezes, quando eu disse que o trabalho do advogado ele é talvez indispensável para isso, é exatamente para ir pensando nessas soluções também ao longo do caminho. A gente tem um caso que recentemente a gente continua trabalhando, enfim, mas um planejamento que foi feito, implementado e pagou imposto em 2015. Já faz muito tempo. E a coisa vai se desenvolvendo de um jeito que cada um vai seguindo um caminho, né? Em algum momento os interesses eles voltam a ser comuns e tudo isso precisa ser compatibilizado conforme a situação vai acontecendo. E é possível ir ajustando isso, porque o mundo não é estático, né? A gente vive num mundo que se transforma de uma maneira muito grande. Quer dizer, eu que sou da área de comunicação, a gente imagina que há 10 anos atrás praticamente não existia o WhatsApp, né? Quem que vive hoje... A gente está aqui gravando um podcast, né? Estamos gravando um podcast, quer dizer, eu imagino que... Mas essas mudanças vocês conseguem adaptá-las e mudarem documentos já consagrados? Como é que funciona esses ajustes ao longo do caminho? Todas essas, pelo menos as regras de modificação dos combinados, elas têm que ser previamente estabelecidas,
Como que se muda aquilo que se pactou originalmente. Até como muda o combinado. Quer dizer, o combinado está aqui e ele é mutável. Aí deixar uma válvula para dizer como mudar o combinado ao longo do tempo. Né? Já cria um processo decisório de governança entre os herdeiros, né? Ou entre, inclusive, se o patriarca ainda estiver vivo. Um patriarca teve uma questão de governança que ele colocou, que eu achei muito interessante. A gente fala patriarca, parece coisa bíblica, né? Mas, assim, ele colocou assim, os filhos foram criados um pelo pai e um pela mãe, né? O casal separado. E ele colocou regras em que eles são obrigados a concordar depois que ele for, e eles vão precisar administrar o patrimônio juntos, de uma forma que eles vão precisar encontrar alguma afinidade, nem que seja comercial, negocial, empresarial, e interagir. Então é uma forma que ele trouxe para promover uma identidade entre os irmãos que não existia durante a vida, depois que ele muito faltasse. Rarefeita, Olha só que... E existem casos, assim, o planejamento sucessório, ele acontece de forma em que todos os envolvidos saibam do que está acontecendo. Muitas vezes os herdeiros ou aqueles que estão lá no planejamento sucessório só ficam sabendo do que aconteceu depois que o dito patriarca ou matriarca não estiver mais aqui. Quer dizer, existem surpresas em testamentos. Vocês lidam com todas essas situações ou não? São diferentes, né? O cardápio é variado, né? Existem casos em que, no modo mais tradicional de planejamento sucessório, o mais tradicional é o testamento, né? Hoje se fala em holding patrimonial, né? E existe, que na verdade é só um rótulo, né? Para a empresa, né? Para fazer através de uma empresa, né? Eu até prefiro falar de um modo mais ordinário. Até eu ia mais perguntar comum, se né? Planejamento sucessório é um nome mais bonito para testamento ou não? Não é que... Não, planejamento sucessório é um gênero do qual o testamento é espécie, né? Então, o testamento ele é a forma mais antiga de ordenar o que vai acontecer depois da sua partida. O que acontece em relação a outros formatos, né, é que ele acaba sendo mais transparente, porque se você faz por meio de uma empresa, ela tem registro na junta comercial e você está, de alguma forma, expondo algumas regras e algumas coisas que você já orientou, já planejou. O testamento, inclusive, existe o testamento cerrado, que é aquele que fica escondido mesmo, né, e que só vai ser conhecido depois da partida do autor da herança. Mas ele tem limites, né? Ele não pode fazer... se sobrepor à lei. A lei reserva metade do patrimônio deixado sempre para os herdeiros necessários, né? Então, só a outra metade é que ele pode dispor livremente. Existem algumas coisas, mas ele pode criar condições, falar assim, pode instituir fundação, né? O testamento pode criar uma fundação, né? É muito interessante, assim, esse tem muitos e muitos anos aí de história, né? O planejamento via empresa, ele surge mais para ter uma justiça, uma eficiência tributária maior, né? Então ele tem uma visão um pouco mais empresarial. Não pode descuidar também de que quando você faz por uma empresa, você precisa olhar aquilo também como um negócio, né? Apesar de chamar de holding... Familiar, né? Holding familiar. Na verdade, você está organizando um patrimônio para que ele seja produtivo, né? É o conceito clássico de empresa, organização dos meios de produção, atividade produtiva, para ela gerar um resultado econômico. E tudo muito legítimo, né? Porque às vezes a pessoa pode achar que é uma... A legitimidade ela surge quando você faz ela só de uma casca para pagar menos imposto. E aí está cheio de decisão falando que isso vai dar problema, né? Tem recusa, lançamento de imposto, todo tipo de problema pode decorrer disso. Se tem alguma irregularidade, ela vai aparecer em algum momento, não adianta, né? Se for mal feito, né? Tem que ter um propósito negocial, né? Tem que ter uma autenticidade em tratar aquilo como negócio, né? Todo planejamento tributário, não precisa ser o sucessório, mas o sucessório é uma das formas, né? Todo planejamento que é você calcular uma rota onde tem menos pedágio ou imposto... É justo e legítimo, né? Justo e legítimo. Mas se você não queria ir para lá, aí você pode ter um problema, né? Você fingiu que ia para lá só para pagar menos imposto. Ou também outra coisa é usar uma estrada clandestina. Aí também não pode. Aí vai dar problema, né? Também dá problema. Mas quanto custa fazer um planejamento sucessório?
Quanto custa não fazer? Eu acho que essa pergunta é que toda pessoa que tem um patrimônio e pensa na própria finitude deve se fazer, né? Qual é o preço de não fazer um planejamento sucessório, de deixar um patrimônio que vai ser objeto de disputas entre as pessoas, muitas vezes um patrimônio indiviso, não demarcado em porções, e que vai ser, olha, eu quero a sede, eu quero a lavoura, eu quero... e aí, às vezes, você está falando de patrimônios menores e que aí a disputa ainda é maior, né? Sai caro, hein? Sai mais caro, né? Porque é o custo de qual vai ser o seu legado, né? O seu legado afetivo. E isso me lembrou de um caso interessante que a gente fez, de um planejamento em que pai e mãe, né? Eles se divorciaram lá na década de 90. E, enfim, mãe prosperou muito, patrimônio, também patrimônio familiar histórico, né? E isso chegou num momento dela fazer o próprio planejamento, pensando nos filhos. Teve um litígio muito grande com o pai, né? Existe uma rixa ali que persiste até hoje. E no momento em que ela adianta isso para um dos filhos que não teve sucessores, né? Que não tem descendentes, ela coloca esse ex-marido com quem ela não tem nenhum tipo de afeição como um herdeiro natural. Na linha sucessória. Se você não tem filhos, seus herdeiros são seus pais. Então, se a mãe não quer que aquilo chegue na mão do ex-marido, no caso de um óbito de um filho, você vai lá para instrumentos de direito civil, então as cláusulas de reversão que eles chamam, né? Se o filho vier a faltar antes da mãe, isso volta para ela. Mas se ela faltar em seguida do filho, isso continua indo para o pai. Aí você precisa resolver isso de outras maneiras, com testamento, né? Com previsões ali de doações de uma parte já para uma terceira geração. Enfim, é uma área muito rica que ela... Por isso que é importante ter um escritório de advocacia dando essa consultoria, né? Porque às vezes, como nesse exemplo que você falou, né? Porque às vezes o interesse ali não é só o meramente tributário, né? Que é como muita gente olha esse tipo de trabalho. Então, além do tributário, eu ia perguntar uma outra coisa. A gente está falando de patrimônio, mas existe, por exemplo, outros aspectos no planejamento sucessório, como, por exemplo, tutela de filhos, gestão dos negócios, quer dizer, não é diretamente ligado ao patrimônio, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, como é que, se isso é comum também, né? Porque um pai ou uma mãe podem faltar e com um filho menor, eles querem saber quem, né? Deixar esse filho resguardado, ou numa empresa, né? Quem vai suceder em determinadas posições da empresa, isso existe ou não? Empresas mais estabelecidas, mais antigas, elas acabam de alguma forma ou tendo que terminar, ser vendida, ou ela precisa trabalhar nessa parte de governança, né? Estabelecer regras de quem pode trabalhar lá dentro, como se alça os cargos de gestão, né? Porque quando você começa a ter uma empresa grande, com muita família participando, né, com muito sócio, às vezes você até muda o modelo de empresa. O que era uma sociedade limitada vira uma sociedade anônima. Então, isso tudo precisa ser olhado para evitar que isso comece a gerar brigas entre quem vai herdar aquele patrimônio. Mas acho que o Renato pode falar bem aí também dos outros aspectos de família, gestão. Em 2010, mais ou menos, eu acompanhei um planejamento em que estava presente um consultor familiar, assim, uma pessoa mais... Da confiança da família. Um profissional, na verdade, não era uma pessoa que eles conheciam ainda, mas era um profissional, uma pessoa, inclusive, formada no ITA, que era até uma coisa que me chamou a atenção, um engenheiro aeronáutico que fazia esse planejamento para a família. E qual era o raciocínio, né? O racional dele era... a família começava a bifurcar, a ampliar o seu espectro, né? Eram 2 sócios e iam passar a ser 3 filhos de cada um, né, na próxima geração. Então não era tão grande a ponto de já profissionalizar, mas ele criava regras, ele propôs, né, e eles foram aceitando, e a gente foi fazendo a costura jurídica, né? Regras em que os filhos que se tornassem executivos, ele fez a faculdade disso, vai ter um cargo de tal coisa. Ele vai querer fazer parte, vai gerir a empresa, vai ser uma diretoria de determinada coisa. Ele vai fazer
com vai receber cotas da sociedade de modo diferente dos demais, porque ele é executivo. Então, ele começa a receber participação societária diferente do irmão dele, que foi para outro ramo. Ele não quer administrar. Então, eles vão ter iguais porções na condição de herdeiros, sim, mas na condição de executivos a participação vai sendo diferenciada e sempre respeitando esse 50%. E essa costura foi feita de uma maneira bem alicerçada e deu certo, é isso? Deu certo, assim, este caso é um caso específico, depois esses 2 sócios originais se separam, tem uma cisão da empresa, mas é por um outro motivo. Mas deu certo, a sucessão deles foi feita dessa forma, funcionou. Entendi. A gente está, assim, nós vivemos tempos onde a questão da reforma tributária, ela vai ser implantada de maneira escalonada, mas vai mexer realmente no bolso das pessoas, né? Vocês têm sentido no escritório um movimento de famílias, de profissionais buscando esse aconselhamento de planejamento sucessório em função da iminência da implantação da reforma tributária? Eu acho que a reforma foi um catalisador, né? Ela aumentou a velocidade da procura, né? Aumentou a aceleração da procura, porque ela já vinha grande, né? Por conta... Mas, por exemplo, o Estado de São Paulo tende o imposto sobre herança, que hoje é 4%, tende a ir a 8%, a partir do ano que vem, muito provavelmente. Isso é uma tungada, hein? É o dobro, né? E aí a base de cálculo, que hoje ela pode ser ajustada de acordo com algumas regras, assim, pelo valor do imposto de renda e tudo mais, que seria o valor de integralização, passa a ser avaliada. Então, imagina, o poder de um fiscal de dizer quanto vale o patrimônio que você doou, né, naquele momento, né? Então, lógico, ele pode averiguar, mas ele pode cometer muitos erros também, né? E nesse sentido, tudo tende a crescer, não só a alíquota, mas também a base de cálculo. Por isso que muita gente começou, assim, ou despertou por conta dessa perspectiva de um valor alto. Lógico, o contribuinte do imposto sobre herança é o herdeiro, não é um problema do autor da herança, né? Da pessoa que acumulou o patrimônio, é um problema do futuro. Já teve casos de cliente que depois da gente explicar tudo, ele virou e falou, não, vou deixar esse problema para eles resolverem lá na frente. Esse problema não é meu. Falou assim, a única coisa que eu vou fazer... É uma contingência da vida. Pois é. A única coisa que eu vou fazer é deixar liquidez para eles. E tem gente que busca essa liquidez fazendo um seguro de vida. Né? Isso assim, que eu ia até falar, vocês falarem um pouco desses instrumentos aí, o que você tem o seguro de vida, o plano de previdência, o testamento, não sei, a formação de holding familiar. Acho que esses termos, esses instrumentos, eu queria que vocês falassem um pouco deles e a importância deles no planejamento sucessório. Eles têm que ser pensados em conjunto, né? Não são todos que servem para todos os casos e não são todos os casos que vão exigir apenas um deles, né? E não são excludentes entre si. Você pode usar um pouco de testamento, um pouco de holding, um pouco de... tem vários... Um seguro de vida para determinadas coisas. Uma casa pode fazer doação direta, porque, essa casa vai ficar na família, vai ser... Por exemplo, eu estava analisando ontem. A casa tem um valor alto, né? Mais de 2 milhões de reais, mas o valor venal dela, que é o valor é um valor de 760 mil. Então, se fizer uma doação direta, talvez saia mais barato do que se fizer uma holding patrimonial para tentar ter uma economia. Então, é lógico, cada caso precisa olhar, né? Então, a doação direta dela ali, você vai pagar sobre um valor venal. Então, vai ter um olhar aí, lógico, você tem que ver cada caso detalhe. É um caso, né, Renato? Mas precisa conversar precisa ouvir o que a pessoa quer, né? Eu acho que o mais importante de tudo é escutar o que eles querem. E o que eles querem? Me conta pra gente assim, porque acho que eles querem, exatamente esse que você citou agora, falando isso, eu quero que eles resolvam depois, faz parte de uma contingência da dimensão humana resolver algum tipo de problema. Mas outros acho que querem, eu não quero que eles tenham problema algum, mas algum tipo de decisão, algum tipo de conflito sempre há de persistir, né? Porque ainda mais em função da dimensão humana. Talvez a gente consiga olhar 2 grandes grupos ali, né? Tem quem já passou por dificuldades na sucessão dos próprios pais e não quer que os filhos vivenciem aquilo que eles vivenciaram.
mas tem também alguém que ao longo da vida foi trabalhando, crescendo patrimônio e se deparou com uma certa finitude e fala, olha, eu quero organizar isso porque eu quero viver muitos anos, ter os rendimentos e frutos disso, mas eu também quero já deixar encaminhado para diminuir a participação do meu sócio-governo, né? Então, são visões diferentes, são olhares diferentes sobre a própria vida, né? Sobre a própria atividade profissional. Tem gente que não quer deixar, então o que a pessoa quer realmente é resolver ali, procura inicialmente para tentar organizar um planejamento, mas no fim das contas entende que o que ela quer é organizar a empresa que ela já tem para vender esse negócio. Então, muito do diálogo que a gente mantém é exatamente para a pessoa também construindo, identificando o que ela quer, porque, enfim... Eu imagino que vocês, nessas conversas, né? Vocês até consigam trazer ou mudar um pouco acho que o objetivo inicial, ou trazer a pessoa, ao ela ter conhecimento da dimensão de todo o planejamento sucessório. Eu acho que exige a gente ouvir, né? Até para a pessoa poder entender o que ela quer. Atender bem é ser ouvinte, né? O advogado ele tem que ouvir antes de qualquer outra coisa. O cliente ele chega falando o que ele quer, mas você precisa ouvir o que ele precisa. Às vezes não é o que ele está dizendo, né? Às vezes ele ainda não chegou àquela conclusão e você vai trazendo, vai conduzindo perguntas, né? Fazendo as perguntas certas. Tem um pouco de analista nisso, né? Mas é um analista patrimonial, mas é uma análise, né? Você faz uma análise. Deixa de ser, né? Você vai entendendo quais são as intenções, porque às vezes ele está com alguma coisa a flor da pele que o leva a encarar a indesejada das gentes, né? A encarar ali a finitude, né? A morte que ele pode ter, né? Aquilo. E não é isso, assim, e aquilo ali turva a visão dele, turva o que ele quer mesmo, qual é a perspectiva que ele pensa para o futuro da própria família dele, qual é o nível de conforto que ele quer que tenha, qual é o nível de ligação deles com o patrimônio, que pode ser um patrimônio antigo, né? Da própria família. Então, entender isso, muitas vezes as pessoas dizem, não, eu quero vender tudo e gastar, né? Mas por quê, né? E a pessoa, às vezes, se ela encontra alguém que só se instrumentaliza para aquele desejo de rompante, ele pode se arrepender muito depois, né? Então, essa meditação, fazer isso... Por isso, na faculdade, a gente aprende, inclusive, que a primeira coisa que um advogado deve fazer quando chega alguém querendo se divorciar é falar sobre uma reconciliação, né? Porque são decisões que são muito definitivas, né? Em muitos casos, né? São impactantes. E a ideia é sempre ter esse olhar humano, essa visão antropocêntrica, né? Ter o ser humano ali como o eixo das decisões que ele vai tomar. E não um sentimento passageiro que trouxe a pessoa a pensar num planejamento sucessório. Assim, uma coisa que é muito importante, porque o planejamento sucessório, para a pessoa chegar e falar sobre isso, algum ponto de inflexão ela teve. E se esse ponto de inflexão ainda está agitado, a poeira ainda não baixou, isso pode governar as decisões que podem ter repercussões por décadas depois. De fato. E a gente está começando o podcast Despachados falando de planejamento sucessório, entre tantas outras áreas do direito, né? Nessa conversa, eu imagino, eu sinto de vocês que é uma área do direito que permite trabalhar muitos dos aspectos do direito, né? Inclusive essa dimensão, né, mais humana, né? Isso realmente, essa área atrai, é a que vocês mais gostam, uma das que vocês mais gostam de atuar? Na verdade, assim, o Renato direito, é um curioso, né? Eu sou bem... qualquer assunto me interessa, né? Mas eu acho importante, nesse caso do planejamento sucessório, né? Porque, como vários outros que são vértices para desdobramentos em todos os ramos, né? Então, o direito tributário, que é a minha formação de origem, ele é um direito de sobreposição. Nenhum fato você leva a tributação antes dele ser já olhado pelo direito em outro ramo, né? Então, contribuição previdenciária que você paga, o INSS, né? Sobre verba salarial. Verba salarial tem que ir no direito do trabalho para saber o que é, né? Ah, não, a taxa de casamento, tem que saber o que é o casamento.
né? Ou distribuição de lucro é isento. Eu preciso saber direito sucessório para saber o que é lucro. Então, várias coisas. O direito tributário, ele é meio que a função, um médico uma vez me disse, falou assim, é meio que um nefrologista. A hora que dá problema ali, já deu problema em algum outro lugar, né? Então, ele é do corpo humano. A hora que dá problema no rim, então assim, a gente acaba precisando passear por todas as áreas, né, para entender. E é isso, né? O ser humano, ele é multifacetado também. Então, o direito, ele precisa acudir várias facetas da personalidade da pessoa de quem deseja planejar o seu legado, né? Entendi. E ele vale também muito para a gente, não comentou, mas para quem tem recursos no exterior também, né? Ele faz parte, ele fica dentro do planejamento sucessório, ele fica fora, ele também é um aspecto... Recursos no exterior podem ser uma forma de planejamento, né? E hoje o governo começou a enxergar isso, né? E existe hoje uma forma de tributar no Brasil, né? Final de 2023 isso se tornou um pouco mais intenso, para fazer a tributação dos planejamentos que incluem transmissão em outros, né, por offshore, em outros países, né? Com regras diferentes, né? Paraíso fiscal, etc. Mas o que mais importa assim, é usar isso como ferramenta, mas também, às vezes, usar o que vem, entender a regra que existe lá naquele determinado país para a herança ali, né? Isso pode ser muito diferente, né? Um caso de alguém que faça uma hipoteca em nome próprio, pessoa física, porque ele tinha crédito para comprar uma casa nos Estados Unidos, para ele se aposentar na Flórida, por exemplo. E ele faz em nome próprio com a ideia de passar depois para uma pessoa jurídica, para uma offshore, e aí ter uma economia, né? Lá a economia para a pessoa jurídica é melhor, né? E aí se ele ia faltar no meio do caminho, né? Aí a tributação pode chegar a 48%. Então, pode ser justamente o contrário do desejado, né? Porque o imposto sobre herança lá é mais cruel que o daqui. E o daqui, lógico, não, tem dentes. Mas o de lá morde feio. Morde feio. E a gente, bom, falando de vocês, e vocês, pessoalmente, já pensaram em fazer o próprio planejamento sucessório ou em casa de ferreiro, espeta de pau? A gente pensa, mas primeiro precisa acumular patrimônio, né? Não, já uma parte já começou, assim. A gente já faz, né, dentro da própria família, né? É uma coisa que já vem sendo conversado, acho que desde a geração dos meus avós. Isso já... Até porque... E mesmo pelo conhecimento que vocês acumularam, vocês sabem da importância de que isso seja tratado em algum momento da vida, acho que de cada um de nós, né? E é melhor que seja antecipadamente, exatamente, no caso pessoal, manteve em absoluta harmonia todas as relações, né? Economizou imposto. Como Sim. tributarista também, eu fico feliz em saber que a gente não precisou pagar tanto, mas é um movimento natural, né? Eu acho que do planejamento sucessório, talvez essa seja a grande questão, né? Você, quem está ali, quem detém o patrimônio, olhar para o futuro e pensar a respeito da própria finitude, como o Renato falou. E como lida com isso? Olha, tenho meus filhos, eu vou adiantar essa parte eu não vou adiantar. Caixão não tem gaveta mesmo. Não tem gaveta, não. Esse realmente não. Também lembrei de um caso de um outro cliente, produtor rural aqui na região, e ele, enfim, 2 filhos, né, 2 médicos, não organizou para pagar menos imposto, mas não quer saber de ninguém palpitando nas coisas dele. É só ele transformou tudo que ele tinha como pessoa física numa empresa, né? Tá tocando a atividade dele como empresário, né? Profissionalizou a gestão, tá no nome dos filhos, 100% usufruto, e não quer saber de filho palpitando. Eles que sigam as carreiras deles. Ele exerce, né, o usufruto com mão de ferro. Com firmeza mesmo. Então, é muito interessante, assim, é muito particular. Eu acho que vocês devem lidar com muitas situações diferentes. Isso deve ser estimulante, né? Lidar com desafios diferentes, porque acho que cada caso é um caso... É um desafio distinto, né? Cada caso é um desafio diferente do outro. Muito particular, como as personalidades humanas mesmo, né?
Que bom, do jeito que vocês gostam, né? Exatamente. Então, nós estamos, olha, chegando, acho que a gente poderia ficar falando bastante tempo aqui, mas a gente quer fazer aqui um conteúdo que não ultrapasse aí 50 minutos, 1 hora, para que você que esteja nos assistindo e ouvindo possa, enfim, usufruir desse conhecimento que a gente está compartilhando aqui. Alguma coisa a mais que a gente não tenha falado aqui, que vocês considerem importante a gente salientar ou deixar como mensagem aí para os nossos ouvintes e telespectadores sobre esse tema, que é um tema, às vezes, assim, pode ser um pouco indigesto no sentido de falar, puxa, vou ficar pensando na minha finitude, isso eu não quero saber falar da minha finitude. Deixam que eles, enfim, se resolvam depois que eu não estiver aqui. Mas não é bem assim, como vocês deixaram bem claro, né? Que mensagem que a gente pode deixar para encerrar esse tema aí, para as pessoas pensarem e cada uma delas, a seu tempo, né, buscarem informações e fazerem o seu, né, da maneira que for mais interessante para elas, fazerem o seu próprio planejamento sucessório. Eu pensei, eu brinquei, né, a respeito de primeiro precisa acumular patrimônio, mas assim, pelo menos 2 clientes fizeram seus planejamentos sucessórios e acumularam um patrimônio muito significativo depois. Em nome próprio precisou refazer. Um deles já faleceu, né, mas precisou atualizar o planejamento dele depois de algum tempo. Ele tinha feito em 2011, depois foi refazer. O outro fez um planejamento pré-divórcio, né? Ele e a mulher fizeram, foi um divórcio consensual, fez o planejamento com os filhos e tal. E ele seguiu um empresário muito ativo, né? E aí ele precisa estar fazendo de novo agora, está refazendo, porque ele acumulou de novo em próprio nome, e os filhos já têm uma parte que ele doou, né? Mas tem essa... Então, eu acho que é um exercício permanente, né? Você se colocar como uma pessoa transitória, né? Isso é muito difícil, né? Saber que nós somos transitórios na nossa relação com o patrimônio. Não digo aí uma coisa para que se tenha uma postura franciscana, que isso é só para pessoas com mais espiritualidade, enfim, né? Outro tipo de evolução, mas que tenham essa dimensão, né? Da forma como as coisas, como nós temos fim perante as coisas e não o contrário, né? E que as coisas, e portanto, não sejam a nossa finalidade, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar para isso, né? É isso aí, quer dizer, não é porque você fez aquele assunto está encerrado, você mesmo, quer dizer, nesses 2 casos eles voltaram a acumular num bom sentido, ou seja, produziram, trabalharam e mostraram que, enfim, que é um assunto que a gente precisa rever constantemente, como vários outros aspectos da vida, né? Dentro dessa transitoriedade que você citou, né? Eu acho que essa é a melhor mensagem. Essa é a melhor mensagem, né? É só a primeira etapa. Para que você consiga seguir adiante, né? Seguir adiante despreocupado se acontecer alguma coisa, mas também produzindo. E isso, para mim, essa situação aí é o melhor exemplo, né? Olha, eu organizei o que eu precisava organizar, sigo daqui para frente. Lá na frente eu vejo de novo o que eu faço. Então, não é definitivo. Não é definitivo, não é exclusivo, né? Pode ser mudado. Só que tem que ser pensado e planejado para aquele momento. Então, eu acho que esse exemplo dos empresários aí, para mim, são os melhores, né? E o mundo não se acabou. E aí, né? Continuamos aqui, né? Puxa vida, que conversa boa. Renato, obrigado. Paulo, obrigado pela conversa, pelas informações. Eu acho que a gente conseguiu fazer aqui um debate dinâmico. Eu espero que você aí que esteja nos ouvindo e nos assistindo, que tenha aproveitado também. Esse foi o primeiro episódio do podcast Despachados, né? É o nome sugestivo, né? Despachados. Com muita informação e clareza, né? Eu agradeço então aqui as informações dos meus 2 interlocutores, e pelo didatismo e pela clareza na apresentação aí dos exemplos, das informações. E obrigado você também aí que está nos acompanhando. A gente volta no mês que vem com um novo episódio, com um novo assunto. Tchau. Um abraço. Obrigado, um abraço.